Olá! Continuando nossos vídeos sobre as alterações na Previdência, hoje vamos falar sobre algumas alterações na aposentadoria especial. Fica até o final desse vídeo, pois há aspectos importantes para você que trabalha em atividade considerada insalubre. Vamos lá! É fato que a reforma da Previdência foi aprovada e já está valendo desde o dia 13 de novembro de 2019. Só que a emenda da reforma, a emenda 103, deixou muitos pontos em aberto para serem regulamentados por leis infraconstitucionais. E é isso que vamos falar agora. Uma dessas leis está em trâmite no Senado Federal e é o projeto de lei complementar do senador Eduardo Braga, o PLP 245 de 2019, que descreve que a aposentadoria especial por periculosidade se dará pela atividade desenvolvida pelo trabalhador e não somente pela categoria a qual ele pertence. Então, para receber o benefício, o segurado terá que estar submetido à atividade perigosa, explosivos, substâncias tóxicas e etc., em pelo menos 40% do tempo de contribuição. Nessa lista inicial entraram somente mineiros de subsolo, vigilantes, além dos trabalhadores que lidam com amianto, explosivos e armamento. De acordo com o senador Paulo Paim, o projeto deve ser alterado, pois não contemplou muitas categorias, e isso já está sendo feito através das emendas. Então, outras categorias vão entrar com certeza. Bom, vamos lembrar que esse assunto é extenso. Está em discussão lá no Senado desde o dia 5 de dezembro de 2019. Atualmente está na Comissão de Assuntos Econômicos, com o senador relator Esperidião Amin, e já teve 25 emendas, e certamente haverá muitos ajustes ainda. Vamos explicar para vocês algumas das novidades presentes no texto da PLC 245. Os novos requisitos para aposentadoria especial, ok? Vamos lá. Requisitos da aposentadoria especial. Então, o texto do projeto de lei, ele já reforça a previsão constitucional, repisando os principais requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Ou seja, a efetiva exposição a agentes nocivos, agora a serem definidos em lista de atividades pelo Poder Executivo. Um parênteses aqui, isso vai gerar muita discussão. Continuando, como eram as regras antes e depois da reforma, junto com a PLC? Bom, artigo 2º. Para o segurado que tenha se filiado ao regime geral de previdência social até a data em vigor da emenda constitucional 103, há uma regra de transição. Então, para aqueles que estão antes da reforma, regra de transição, cumprimento de 66 anos, somando idade e tempo, para atividades de 15, 76 anos para atividades de 20 anos, ou 86 anos para atividades insalubres de 25 anos. Então, esses são os pontos ao se somar a idade e tempo de contribuição, dependendo do tipo de atividade especial exercida. Agora, para depois da reforma, para o segurado que tenha se filiado ao regime geral de previdência após a entrada da emenda constitucional 103, que foi a reforma, há uma regra permanente, que é o cumprimento de idades mínimas de 55, 58 e 60 anos, para aqueles que exercerem respectivamente 15, 20 ou 25 anos de atividade insalubre, a depender do tipo de atividade exercida. Vamos dar uma paradinha por aqui. O senador Paulo Paim, um parênteses, no último dia 26 de novembro, ele apresentou uma emenda, agora a emenda 21, justamente com o objetivo de afastar o requisito da idade mínima pelo período de 2 anos.
ok? O projeto traz ainda a necessidade do cumprimento do requisito de carência, ou seja, 180 meses, 15 anos. E isso não está disposto lá na Emenda Constitucional 103, ok? Atividade de vigilante, com ou sem arma, é uma atividade especial. As atividades especiais sujeitas à periculosidade estão ausentes da regulamentação previdenciária desde lá de 1997, motivo pelo qual passaram a ser reconhecidas somente em sede judicial, ou seja, só na justiça. Agora, a boa notícia é que o texto da PLC 245 dispõe expressamente que as atividades de vigilância, ainda que sem o uso de arma de fogo, são consideradas especiais. Vamos ao texto. Artigo 3º. A exposição a risco à integridade física se equipara à situação de que trata a linha C do inciso 1 e a linha C do inciso 2, ou seja, atividades de 25 anos. 1. Vigilância ostensiva e transporte de valores, ainda que sem o uso de arma de fogo, bem como proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município. Se a gente considerar que atualmente existe previsão legislativa, sequer existe previsão legislativa para aposentadoria especial, então esse texto ele representa uma evolução nesse sentido dos vigilantes. Ainda temos as atividades perigosas com alta tensão, explosivos ou armamento, que também geram direito à aposentadoria especial. O texto do projeto de lei traz ainda outras condições perigosas que geram direito à aposentadoria especial, que é contato direto com energia elétrica de alta tensão, contato direto com explosivos ou armamento. Então, ainda que ausente outras atividades perigosas consideradas especiais, como por exemplo o transporte de líquidos inflamáveis, a gente não pode negar que esse texto representa um avanço no que tange à periculosidade. Tá ok? Uma outra evolução no projeto de lei complementar é a aposentadoria especial ao contribuinte individual, ao que era chamado de autônomo. Na legislação atual, não há previsão específica regulamentando a aposentadoria do contribuinte individual, sendo que a sua concessão era apenas no âmbito judicial, conforme a jurisprudência consolidada. Então, a PLC regulamenta essa questão, inclusive estabelecendo critérios de comprovação da atividade especial desenvolvida por esses autônomos, por esses segurados. Outras considerações importantes a respeito desse projeto de lei. Ele traz uma estabilidade de 24 meses ao trabalhador que exercer 40% do tempo mínimo de exposição a agentes nocivos. Ou seja, o texto ele dispõe que se o trabalhador permanecer na atividade por mais de 40% do tempo mínimo de exposição, ele terá estabilidade no emprego por mais 24 meses. Sendo obrigação da empresa readaptá-lo para outra atividade não insalubre. Em resumo aqui, há um limite de tempo para o segurado trabalhar em atividade especial. Então a gente tem tempo mínimo, mais um excedente de 40%, uma vez que excedido gera estabilidade e a readaptação profissional. Pela questão da idade mínima exigida, muitos terão tempo trabalhado, mas não terão a idade ainda. Então, vamos explicar isso daqui. Por exemplo, se a atividade exige um tempo mínimo de 25 anos de contribuição com exposição, o excedente de 40% corresponde a mais 10 anos, de forma que o tempo máximo de exposição será 35 anos. Após esse prazo, o segurado gozará da estabilidade e será readaptado depois de 24 meses. Então seria 25 mais 10 mais 24 meses. Se o patrão não quiser ficar com ele, ele pode ser mandado embora e indenizado.
ok? Outro ponto importante, conversão de benefícios. Isso é muito perguntado. Vamos ver. O que diz o artigo 6º? Para o segurado que houver exercido 2 ou mais atividades com efetiva exposição, sem completar qualquer delas, o tempo mínimo exigido para aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício em condições especiais serão somados após a conversão, segundo critérios estabelecidos em regulamento, devendo ser considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação do caput, considera-se atividade preponderante aquela que o segurado trabalhou por maior período. Ou seja, atividades distintas, você vai admitir conversão. Agora o golpe final aqui. Parágrafo 2º. São vedadas a conversão do tempo de trabalho especial em tempo de trabalho comum e a conversão do tempo de trabalho comum em tempo especial. Não existe mais. Foi só até a data da reforma da Previdência. Agora aqui fica garantido o direito adquirido para a conversão até a data da reforma. Parágrafo 3º. Consideram-se especiais os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista: férias, afastamento decorrente de benefício, benefício permanente, percepção de salário maternidade, desde que a data do afastamento o segurado tivesse exposto. Então, período de trabalho e período de afastamento é considerado especial. Uma outra novidade, vai ser criado o auxílio por exposição a agentes nocivos. Olha a novidade. O PLC, a proposta de lei complementar, ela cria o auxílio por exposição a agentes nocivos. De acordo com o texto, a Previdência vai pagar um auxílio àquele trabalhador que exceder aqueles 40% do tempo de exposição mínimo aos agentes nocivos. Será num percentual de 15% do valor do salário de benefício. Por exemplo, se a atividade exige um tempo mínimo de 25 anos de contribuição com exposição, o excedente de 40% são mais 10 anos. De forma que após 35 anos de trabalho com exposição a agentes nocivos, o segurado poderá requerer o auxílio. Além de exigir o tempo de 35 anos de contribuição com a efetiva exposição, o benefício ele não é acumulável com a aposentadoria e nem será considerado para o cálculo da aposentadoria. Ok? É um benefício indenizatório. Importante registrar que esse texto que a gente está tratando aqui, ele foi baseado na PLC original, que está sofrendo várias alterações, várias emendas e vai sofrer outras ao longo da sua tramitação. Bom, gente, muita coisa ainda está por vir e muita coisa técnica. Você que está em situação de trabalho insalubre deve ficar atento para resguardar os seus direitos. Procure o seu advogado de confiança, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nos próximos vídeos continuaremos trazendo novidades, dicas e atualizações em matéria previdenciária. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos e atualizações. As dúvidas podem ser enviadas aqui pelo canal, pelo e-mail, pela nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.